Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite a todos vocês. É com muito carinho que estamos aqui mais uma vez juntos para darmos início ao nosso Evangelho no Lar. Eu sou a Janete, estou aqui junto com o Júnior, junto com a espiritualidade superior, para que possamos fazer um Evangelho de muito amor. Pedimos que vocês deixem junto aos computadores ou celulares, conforme você estiver nos escutando, uma garrafa com água, para que essa água possa ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso Evangelho. O Evangelho é feito uma vez na semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é essa união com o plano espiritual para que a gente consiga trazer mais harmonia para dentro dos nossos lares. Gostaríamos muito de agradecer a presença de todos, a essa união de pensamentos, a essa corrente energética que se forma através das nossas intenções, criando então uma atmosfera leve para que a espiritualidade possa trabalhar melhor. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, pedindo que seja o Evangelho de muito amor e de aprendizado para todos nós. Gratidão a todos vocês que deixam ali comentários, ao desprendimento da Maria do Carmo, que sempre deixa o capítulo que foi lido, e que foi falado no Evangelho. Então a gente só tem a agradecer a participação de todos vocês. A participação também hoje da Renata Silveira, que deixou a prece, assim como também a... Deixa eu ver aqui o nome, a Janaína Mota e a Samara Loyola. A gente agradece muito a todos vocês, tá? E hoje, então, vamos ler a prece que a Renata Silveira deixou. Oração dos aprendizes. Pai Celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoe o nosso esforço para o teu reino atingir. Dai-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória desse mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dai-nos força para sermos os arautos do teu amor, testemunhas verdadeiras do Evangelho Redentor. Que assim seja. A fonte é na Cortina do Tempo, Edgar Armond. Então, nosso agradecimento a essa prece tão bonita. Vamos agora, então, à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma leitura mais moderna, assim fica mais fácil a nossa compreensão. Mas quem não tiver esse pode estar nos acompanhando pelo antigo. Estamos então dando continuidade do capítulo 10, agora é o item 14. Instruções dos Espíritos, o perdão das ofensas, Simeão Bordeaux, 1862. Item 14. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perguntou Pedro a Jesus. Você deve perdoá-lo não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Esse é um dos ensinamentos de Jesus que mais deve marcar a inteligência de vocês e falar bem alto aos seus corações. Comparem essas palavras de misericórdia com a prece tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, a oração do Pai Nosso,
que Jesus ensinou a seus discípulos e encontrarão sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: Você perdoará, mas sem limites. Perdoará ainda que a ofensa lhe seja feita muitas vezes. Ensinará a seus irmãos o esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Será doce e humilde de coração, nunca medindo a sua mausidão, nem a sua brandura. Fará aos outros o que deseja que o Pai Celestial faça por você. Ele não tem perdoado sempre? Por acaso conta as inúmeras vezes que o seu perdão vem apagar as suas ofensas? Preste atenção na resposta de Jesus e, como Pedro, procurem aplicá-la a vocês mesmos. Sejam generosas no amor, isto é, perdoem, usem de misericórdia, sejam caridosos. Deem e o Senhor lhes restituirá. Perdoem e o Senhor vai perdoá-los. Abaixe-se e o Senhor os reerguerá. Humilham-se e o Senhor fará com que sentem à sua direita. Vão, meus bens amados, estudem e comentem essas palavras que eu dirijo a todos da parte daquele que do alto dos esplendores celestes sempre cuida de vocês e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoem o próximo, pois também precisam do seu perdão. Se vocês são prejudicados pelos atos dos seus irmãos, é mais um motivo para serem tolerantes, porque o mérito de perdoar é proporcional à gravidade do mal cometido. Além disso, nenhum merecimento terão se não perdoarem sinceramente seus irmãos pelas pequenas ofensas que eles lhe fazem. Espíritas, nunca esqueçam que tanto nas palavras como nas ações, o perdão dos insultos nunca deve ser uma palavra vazia. Se vocês se dizem espíritas, então o sejam de fato. Esqueçam o mal que lhes foi feito e pensem apenas em uma coisa, no bem que podem fazer. Aquele que entrou nesse caminho e não deve se afastar dele, nem mesmo em pensamento, porque todos são responsáveis por aquilo que pensam e Deus conhece bem o que andam pensando. Cuide para que todo o pensamento seja desprovido de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que se passa no coração de cada um de seus filhos. Feliz daquele que a cada noite pode deitar-se e dizer: nada tenho contra o meu próximo. Olá, pessoal. Nada tenho contra o meu próximo, né? O nome disso é consciência limpa. Será que a gente consegue dormir de consciência limpa? Eu me lembro do meu pai dizendo, né? Nada melhor que deitar a cabeça no travesseiro depois de um dia, sabendo que você, né, não foi o causador de alguma coisa. Quando alguém me ofendia, né, eu reclamava para ele, e ele dizia isso. Isso é ter a consciência limpa, sem rancor em relação ao próximo. Eu acredito que para todos nós, o perdão é a tarefa mais complexa, mais difícil que existe. Porque praticamente mexe com tudo na vida. Não tem uma ação que a gente execute que não vai interferir em alguma coisa, que não vai ocasionar ou em nós um sentimento de culpa, né? Querendo ser perdoado, ou então aquele constrangimento de ter ofendido alguém e para isso precisa ser perdoado.
pedir perdão. Mas se vocês notarem, né, a tábua de salvação que esse trecho nos oferece, ele pega a coisa mais difícil, que é o perdão, e transforma isso numa coisa bem simples. Ele diz ali que o perdão nada mais é do que a gente esquecer de si mesmo. E faz bastante sentido, né? Eu acho que é muito mais fácil, porque quando a gente quer perdoar alguém, a gente acaba, mesmo sem querer, né, elencando uma série de fatores que envolvem a situação. Ah, mas fulano me fez isso, né? Ah, mas também ele podia ter feito dessa maneira, fez de outra. Então a gente está sempre à frente nos pensamentos, querendo questionar uma atitude. Aí o perdão nunca sai. Ele vai ter sempre uma condição, né? Vai ter sempre uma situação que exige que a gente se manifeste, ora em oposição, ora a favor. Então nunca rola o perdão. Por isso que esse Espírito colocou ali, ele não colocou, ele lembrou, né, que a gente deve, né, trabalhar com o perdão, mas esquecendo de si mesmo, que é muito mais fácil. Porque quando a gente esquece de si mesmo, a gente fica mais forte, por incrível que pareça. Quando a gente se vitimiza, né, quando a gente se acha vítima de alguma coisa, porque no nosso pensamento, a gente sendo vítima, as pessoas vão nos dar atenção, vão nos olhar, né, vão querer nos auxiliar, nos ajudar, e a gente parece que tem até um momento de importância, né? Mas quando a gente... isso resulta em nós uma sensação de... puxa vida, né? Uma sensação de fraqueza. Quando a gente não se vitimiza, quer dizer, faz parte da nossa vida isso, quando a gente encara dessa forma, a gente é mais forte. A condição que o texto diz, né, que o texto exortou, botou lá em cima o perdão, né? A condição que ele diz é que isso nos torna invulnerável ao ódio, porque alguém pode chegar e me dizer aquilo que ele pensa e eu não vou ficar com ódio dessa pessoa. Aí não é porque eu perdoá-la, porque eu estou em tal ponto que eu esqueci de mim mesmo, não vou botar nenhum argumento. Ele tem todo o direito de falar. Ele vai dizer o que pensa, eu vou escutar, né? Vou dar o tempo para ele, vou falar também. E não vou me sentir ofendido por ele ser contrário às coisas que eu penso, por ele acreditar em outras situações. Olha só a força de tu ser assim, sabe? De tu não se sentir ofendido. Ao contrário, quando a gente esquece de si mesmo, a gente acaba não cometendo maus comportamentos. Porque quando a gente pensa na gente, a gente acaba metendo, né, atropelando, botando a carroça na frente dos bois. A gente acaba pegando atalhos, caminhos, né, mais curtos, que acabam, digamos assim, mudando a sequência natural das coisas, né? Eu quero dizer, a gente acaba se favorecendo, né? Acaba puxando a brasa para si. Então a gente tem péssimos comportamentos quando a gente pensa em si. Ah, eu quero chegar a tal ponto na empresa. Eu vou fazer de tudo para me chegar a tal ponto na empresa. Nem que seja pegar o cliente de alguém, usar de malandragem, falar mal. Isso são maus comportamentos. Eu vou envenenar lá o nome da pessoa, né? Entenderam? E que na verdade isso não é mau comportamento. Se envenenar o nome da pessoa já é injúria, né? Vou mentir contra ela, vou inventar histórias, vou injuriar, entenderam? Olha só, quando a gente pensa na gente, nesse ponto a gente acaba realmente, né, necessitando futuramente ou de perdão ou perdoar alguém, porque vai ter consequências. Nós somos uma série de ação e reação. Por isso que o nosso Mestre Jesus menciona o perdoar
70 vezes 7. Que quer dizer que, na verdade, né, é uma coisa que não tem limite, é ilimitado. Perdão sem limites. Tá? E que mexe profundamente com a nossa inteligência, com o nosso coração. Né? Não tem como não trabalhar juntos. Né? O nosso coração, quando a gente quer ser perdoado, é a nossa inteligência que a gente acaba ofendendo alguém, né? Acaba sentindo necessidade de que alguém nos perdoe. Então, é sem limites. E se a gente esquecer da gente, a gente acaba não cometendo os erros, né, do ódio, nem do mau comportamento e muito menos da injúria. E assim a gente consegue perdoar tranquilamente, porque não há perdão. Não houve a necessidade dele. Nós não ficamos ofendidos. Nós estamos invulneráveis. O interessante é que a gente tem que aplicar essas palavras a nós também. Tá? A nós mesmos, né? A gente tem que saber se perdoar. A gente tem que saber ser indulgente. A gente tem que saber ser caridoso e generoso conosco. Tá? Porque senão a gente também fica pesado. Muitas pessoas se culpam, se punem, ficam remoendo. Sabe como é que eu comecei? Botar a cabeça no travesseiro? Tem gente que comete um erro e fica martirizando aquilo por dias, por meses e alguns por anos. Se perdoa, segue adiante, não faz mais. Ah, eu errei, pronto, faz parte, todo mundo erra aqui. Né? Bola pra frente e seguimos o jogo, vamos embora, tem muita coisa para fazer. Entendeu? Então a gente tem que saber se perdoar, isso é divino, gente, o perdão é divino, vamos se perdoar também, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, né? Vamos ser mais generosos com a gente, às vezes a gente se pune muito, é muito rigoroso consigo, não, vamos ser mais leve consigo, vamos viver a vida, vamos tentar fazer da melhor maneira possível, vamos se divertir. O texto também, ele nos incentiva a história do retorno, né? Por exemplo, quando diz abaixar-se porque o Senhor nos elevará, humilhar-se porque o Senhor nos exaltará, tá? Então ele está nos exortando, quer dizer, está colocando dentro de nós que nós temos que ter isto em alta cotação, né? Viver o perdão e a caridade. E o detalhe é quanto pior for a gravidade do mal sofrido, maior terá o valor do perdão. Pensem bem nisso. Não é simplesmente, não vai ser simplesmente um perdão, depende do que aconteceu. A pessoa que perdoa, aquele perdão dela tem um valor imenso. Não se esqueçam que a vida verdadeira não é aqui, tá? Aqui é onde a gente trabalha, né, a nossa evolução. A gente vai e vem, não é só para ficar acertando pecados, vocês sabem disso, né? Acertando nossos erros, né? Já falamos que também é para nossa evolução, a evolução do espírito de aprendizagem. Até o ponto que a nossa energia seja uma energia compatível com o planeta que a gente está. E nós estamos passando por um processo de transição, né? E a próxima etapa desse planeta é uma etapa muito boa. E é claro que a gente quer, né, estar nessa etapa boa. É claro que tem muitas pessoas que vão querer estar também lá no outro planeta, né? Quer dizer, eles não aceitam, são mais refratários, são mais, digamos assim, resistentes a fazer o bem, a perdoar. Eu não estou nem falando em religião, estou falando de comportamento, comportamental. Né? Tem uma atitude assim de social terrível, então essas pessoas vão para outro planeta energético igual, onde seria que nem aqui na Terra foi o tempo todo, né? Provas e expiações. Agora muda tudo. Entenderam? Então o perdão não deve ser apenas uma palavra vazia, e sim uma ação. Não é para ficar falando da boca para fora, te perdoo. Não, gente, tem que ter um sentimento, uma razão. Vamos pensar sobre isso, né? Vamos refletir e vamos esquecer de si, para que aquilo tenha um certo valor. Para que a gente saiba que, para a gente chegar ao patamar
né, de esquecer de si mesmo, para não sofrer, para ficar invulnerável, a gente tem que começar a perdoar coisas pequenas, coisas simples, dando aquele valor para isso, né, consciente, não sei assim, de graça eu vou falar. Né? Você não pode chegar e dizer para as pessoas, eu te amo, de graça. Né? Isso aí é vazio e vai ter consequências, já falamos sobre isso. A mesma coisa é o perdão. São palavras que têm a sua força no nosso comportamento. E praticar, né, isso que nós estamos falando, né, esquecendo as ofensas sofridas. Eu estou dizendo, né, nós vamos chegar no ponto ainda de que isso não vai nos ofender. A invulnerabilidade. Mas, enquanto isso, a gente esquece as ofensas sofridas, né? É assim que a gente consegue liberar o nosso coraçãozinho de qualquer rancor. Porque Deus sabe tudo o que acontece. Lembrem-se, é sempre entre nós e Deus. Não é você fazendo isso para os outros achar bonitinho. Eu vou fazer isso aqui para a Janete gostar de mim, para fulano me achar assim, olha que cara bom. Não, é entre eu e Deus, é entre cada um de nós e Deus. É assim que a gente faz. Com isso, então, eu encerro o meu comentário. Vamos então agora à fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os espíritos superiores e amigos se mantenham em nossos lares. Que nossas casas sejam limpas de miasmas, formas pensamentos negativos, ideoplastias e qualquer forma de inferioridade, a fim de que fiquem purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam levados para os seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a equipe da colônia Recanto de Irmãos e para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das nossas águas, que eles depositem nelas todo o amor e as curas para os nossos males, atendendo a todos que precisam neste momento, a todos encarnados e desencarnados e aqueles que participam do nosso Evangelho. Nós acreditamos no poder do amor e na Tua providência, Senhor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as curas e as graças sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que as nossas vidas, então, sejam irradiadas com muita luz, muita paz, muita harmonia. Que todos aqueles que pediram atendimento, seja pelos comentários, seja por estar pensando em alguém agora para ser tratado ou a si mesmo, que todos sejam atendidos pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que todos recebam em sua casa as bênçãos, os bons amigos da colônia Recanto de Irmãos possam atender aos aflitos, aos que precisam de paz, aos que precisam de luz, aos que precisam de esperança, que tudo se ajeite nessa vida.
que fique bem e tenha uma semana repleta de amor e de carinho, pondo em prática aquilo que nós conversamos hoje. O esquecer de si mesmo, ou então perdoar as ofensas, né? Eu quero só, antes de botar a música do passe musical, desejar um feliz aniversário para Bianca Paula Pinheiro de Alencar Rezende e Alfredo Pinheiro de Alencar. E só para dizer para o Márcio, né? O Márcio ele pediu para me falar uma visão do Espiritismo sobre o Apocalipse. Oi? Então, Márcio, eu vou recomendar, tá? Porque é um tema longo e confunde muito as pessoas, né? Tem pessoas que têm medo de falar sobre isso, né? Não sei, para nós sabe que é transformação, né? Numa palavra, tá? Mas eu gostaria muito que tu desse uma olhada, que eu achei bem interessante, o que fala Haroldo Dutra Dias. Aliás, ele fala sobre o Apocalipse em duas partes, parte 1 e parte 2, e depois ele fala sobre Apocalipse, mitos e verdades, parte 1 e parte 2, para vocês terem uma ideia do tamanho. Mas todo mundo relaciona o Apocalipse ao fim, né? A um fim. Então eu também recomendo que os senhores assistam a palestra da Maísa Braga, chamada O Fim. Tem tudo a ver. Ela não vai falar sobre o Apocalipse, mas ela vai falar sobre o fim das coisas. E do jeito dela, né? Que é um jeito, eu acho, bem descontraído, bem fácil de entender e bem tranquilo. Então essas duas palestras, tá, Márcio? Porque daí, no caso, fica estendido a todos o entendimento mais completo, mais aprofundado. Desejo a todos uma excelente semana, muita paz no coração, orações, né? Porque nós estamos, acho que bem no meio do Apocalipse, com essas confusões todas, mas guerra sempre houve, tá? Sempre vai haver. Somente quando a raça humana mudar a maneira de agir, né? Porque por enquanto é muito ainda esse meio nosso animal evoluído, né? Que vai ter sempre conflitos, ainda vão ter conflitos, entenderam? Isso está lá no Livro dos Espíritos, pergunta 743, 744, quem quiser dar uma olhada. Mas vai chegar uma hora que todo mundo vai entender que não precisa mais de guerra. Isso também está previsto, essa chegada dessa hora. Ok? Fiquem todos com Deus e agora desejo para vocês muita luz. Ótima semana a todos vocês. Até nosso próximo encontro na quinta-feira que vem, às 20 horas. Agora o Eri Lopes, passe musical, ok? Depois vem o encerramento. Tchau, pessoal. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o
Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br